Olá, boa tarde a todos. Ou bom dia para quem não almoçou. Eu acabei de almoçar agora. O meu nome é Nelson Brito, sou o gerenciador e sou a pessoa que passa tudo isto que partilho com vocês. Tenho estado um bocadinho mais fora. É bom a gente analisar e saber as informações que partilho com vocês e como partilho. Como eu vos disse, tenho estado num tabuleiro de xadrez em que há que ter muito cuidado e atenção de como partilho e principalmente aonde partilho essa informação com vocês. Ontem fiz um direto num jardim, em determinados momentos eu estava sempre a ser incomodado, então depois dá a sensação que eu estou sempre a olhar para os lados e não é verdade. Como eu vos disse, eu sou severamente seguido, as pessoas sabem destes diretos, as pessoas sabem da nossa página, sempre foi a intenção de trepar a história que passo, é um bocadinho fazer de mim o maluco e das pessoas santas. Infelizmente esta história não tem nada, ou muito pouco de santidade, é uma história real, é uma história infeliz que tenho vivido, cujo não mude nada, o que disse até hoje, o que partilhei até com vocês, em que durante praticamente um ano, vai fazer agora, que a senhora Jalo Asato veio para aqui para casa, e depois durante o restante ano vieram os restantes hóspedes, o senhor Conte Sumale Seco, a senhora Jvenikan Arlo Débora e o senhor Zaki Mohamed Rida, o senhor Alexander Varanov, entre outras pessoas que fora daqui, como já vos expliquei, o meu vizinho Gabriel, de nacionalidade brasileira, que foi usado também em determinados momentos para me ludibriar. Como eu dizia, não mude nada do que eu partilhei com vocês, nessa tentativa de assassinato, nessa tentativa de destruição de caráter. O que tem acontecido agora nestes últimos tempos aqui é, desde o meu grande amigo Sami, temos uma amizade desde a primeira casa em que morámos. O Sami foi das pessoas que, na altura em que eu fui injustamente acusado, antes de mais, quer dizer, para vocês perceberem, o vídeo de ontem eu apaguei, não mais farei vídeos onde possa se meter em causa e a integridade desses mesmos vídeos, metendo-se pessoas para incomodar ou simples transantes que passam, acabam por incomodar o próprio vídeo em si. E eu, sem sombra de dúvida, quero que vocês percebam a clareza das minhas palavras. Como eu estava a dizer ao princípio, como eu disse, não quero estar aqui a olhar para trás e nem para a frente. Hoje não está ninguém em casa. Vocês, nesse vídeo partilhei que o senhor Conte esteve aqui em casa, não falou comigo, eu acabei por fazer logo um vídeo, começar a gravar. Agora as pessoas aparecem aqui, eu começo a gravar. Mas vamos ao importante que eu quero partilhar com vocês. O Sami foi o primeiro amigo que eu fiz aqui no Luxemburgo. Morávamos numa casa em Avenida de Bois. Aí recebi a minha primeira acusação por parte do Sr. José Calvo, da imobiliária Lux Friends. Acusou-me de fazer uma festa. Eu morava num quartinho, tinha um quarto, pagava 550 euros. Quem fez a festa foram outros hóspedes da casa. Quando eu recebi essa chamada, não posso precisar se foi chamada ou e-mail, mas sei que quando recebi essa acusação fiquei em choque, porque a casa tinha cerca de 7 ou 8 hóspedes, porque eu. Então o senhor José Calvo disse que um outro hóspede de nome Pablo José Calvo Paulo, de Viva la Espanha, País Vasco, mas pronto. E
fiquei eu como que se eu estivesse a dar festa. Não estava, eu na altura estava a trabalhar um pouco longe de casa, já estava aqui o inverno, já nevava, eu acordava e vivia para o trabalho e, entretanto, os hóspedes, eu transmiti aos restantes hóspedes da injustiça que eu estava a passar, da falsa acusação que me estavam a fazer e, entretanto, os hóspedes, o Sami, a Nicole e os restantes hóspedes, que muitos eu não me lembro do nome porque já vai mais de um ano, fizeram um comunicado para a imobiliária Lux Friends através do Sami, o Charlie, que agora lembrei-me, um jovem de nacionalidade africana, todos enviaram um e-mail, assinaram o e-mail que o Sami enviou para a Lux Friends a dizer não, o Sr. Nelson, pelo contrário, além de nunca ter feito uma festa, como vocês sabem, e isto eram e-mails que eram enviados semanalmente para a imobiliária através de outros hóspedes, que era, como vocês sabem, as pessoas são um bocadinho porcas, não limpam a cozinha, não despejam o lixo, não fazem nada, não varrem a casa, e o Sr. Nelson, desde que veio para aqui, a casa passou a estar asseada, porque partilho esta informação com vocês, não para me vangloriar, é um prazer enorme que eu tinha e que continuarei sempre a ter, graças à minha mãe Dona Esperança, que quando somos meninos, custa a fazer. Ele veio muitas mal empregadas as que caíram no chão. Mas o que é que isso me deu? Deu uma capacidade de, hoje, eu ser uma pessoa independente. Sou independente. E nisso, vou morar para uma casa, como eu estava nessa casa, não me custa nada lavar os pratos, até entretém, não me custa nada passar uma esfregona, mas cada um tem o seu passado, não é? Muitos jovens que hoje moram no Luxemburgo e em outros países e pela primeira vez têm uma habitação particular, um quarto, mesmo em casa partilhada, não sabem ter essa independência. Muitas vezes não é por culpa deles, acaba por ser de culpa do seio familiar, porque nunca foram habituados a fazê-lo. Então, esse e-mail foi enviado para a imobiliária em minha defesa. Primeira acusação injusta. Nunca recebi um telefonema ou um e-mail por parte da imobiliária ou por parte do Sr. José Calvo ou por parte do Sr. João, que é o dono da imobiliária, ou qualquer um dos empregados, a pedir desculpas pela falsa acusação. Segunda acusação. Quando a Roberta estava aqui, a técnica usada primeiramente para conseguirmos chegar a este dia e eu ter passado, vocês sabem que eu tive uma recaída há 8 meses, 9 meses, graças a Deus, no mundo das drogas. Comecei pelo álcool, porque a Roberta deixou-me. Qual foi a técnica que resultou muito bem? Eu vou aqui até vos contar qual foi a segunda acusação. Eu vou-vos contar as estratégias que foram usadas primeiramente em tentar me destruir. Primeiramente foi através do meu amigo, ex-amigo traidor, que traiu essa amizade e essa lealdade, uma pessoa que me conhece desde os 16 anos, o Helder Sá Alves. Primeiramente nós falávamos pelo Facebook, ele via a minha luta que eu travava no País Basco, este tipo de vídeos eu já fazia no País Basco. Eu tinha uma página onde as pessoas, para todo o mundo, faziam donativos. Graças a Deus recebi mais de 2.000 euros, não de uma vez, as pessoas iam mandando o que podiam, de gratidão. As pessoas sabiam que era para a internet e para tentar regressar a Portugal. Isso tiraram-me através de uma reunião que está partilhada com vocês, que eu tive com a diretora da seguradora. Antes dessa reunião, eles, em vez de eu tive que ir ao centro de emprego do País Basco, pedir o formulário, mas lá explicaram-me logo: mas você vai fazer isso, se a seguradora não autorizar, você perde qualquer benefício. Mas o que eu creio, e que eu na altura não tinha certeza, mas hoje tenho, que é um direito europeu, que é: tu estás num determinado país, tu tens um acidente, tu queres ir fazer exames ou queres fazer tratamentos no teu país ou num outro país da Europa, tens esse direito, e esse direito foi-me tirado. Continuando, através do meu amigo Helder, a primeira estratégia, qual foi?
Eu, quando estava com o Helder e falávamos no YouTube e através de Messenger e videochamadas, o Helder prometeu-me mundos e fundos. Dizia-me: o que é que estás aí a fazer? Estás a ser humilhado, estás-te a prejudicar, vens para aqui, vens para o Luxemburgo, o país mais democrático do mundo, aqui vais conseguir, sem sombra de dúvida, fazer a tua luta, sem sombra de dúvida vais conseguir arranjar apoio a nível legal, eu vou-te ajudar, eu conheço isto tão bem como a palma da minha mão e eu vou-te guiar através dessa situação que estás a passar. E eu, entre estar no País Basco, que também era comprovado por vídeos para vocês em que a minha medicação era manipulada, em que está no País Basco, em que eu era humilhado, eu era drogado, sem sombra de dúvida ao máximo. Infelizmente não posso partilhar esses vídeos com vocês, porque já na altura fui pirateado, também estava falado na página em si, tinha as suas provas. E o que é que se pôs? Entretanto apareceu a Roberta. A Roberta mentiu logo de antemão e eu caí. Qual foi a primeira mentira da Roberta? Eu, como tinha medicação, eu estava a tomar, para as duas estava a tomar morfina. Com licença, eu estava a tomar morfina. Comprovado pela partilha de documentos que eu estive com vocês no YouTube, onde eu digo onde tudo começou. O primeiro ou o segundo capítulo está aí comprovado a medicação que eu tomava. A Roberta mentiu quando me disse que apareceu antes do meu acidente, e isso não me levou a desconfiar que ela pudesse ser uma emboscada. Com a medicação fortíssima que eu tomava, eu não pensei nisso. Pensei unicamente em alguém de longe que, como tinha pessoas no meu Facebook, os meus amigos davam-me força, as pessoas que eu conhecia davam-me força, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum me davam força, e isso era mais que suficiente para me continuar a lutar pelos meus direitos. Entretanto, quando a Roberta se meteu e também apoiou essa saída de lá, dizer: tu deves sair, desculpa isto, porque a Roberta é brasileira, e dizia-me: deves procurar outro sítio porque aqui não vais conseguir, e não conseguiria lá de forma alguma. O país era tão ou mais controlado do que este país que eu estou, então no Luxemburgo. Então, pronto, entretanto, o meu amigo disponibilizou-se a fazer 3.000 km para me buscar, do Luxemburgo para o País Basco, e imaginem eu, a verdadeira lealdade a trabalhar. E assim aconteceu. Eu, na altura, usava bengala, andava de óculos porque tinha que andar, porque me foi diagnosticado fotofóbia. A bengala, como eu vos expliquei já diversas vezes, e para quem não sabe, eu explico, a minha médula tem uma lesão, por exemplo, está a chover, está frio, eu fico mais para este lado, inclinado, porque a pressão que a própria espinha dorsal, vocês sabem que a espinha é mesmo separada por segmentos, e se eu andar direito, esses segmentos fazem um determinado tipo de pressão sobre os músculos envolventes e os nervos envolventes da médula, causando mais dor. Então o meu corpo, o meu cérebro, digamos, arranjou uma forma, digamos, espetacular de se defender. Mesmo que eu tente andar normal, é-me difícil. Se eu andar num caminho de pedra calçada, eu prefiro saltar para a estrada, porque começa a pressionar e as dores são horríveis. Entretanto, o meu amigo fez esses 3.000 km, não sei se mais ou menos, mas sei que a média é essa, foi-me buscar. Logo no primeiro momento que chegámos ao Luxemburgo, o meu amigo disse-me logo: opá, olha, estás aqui em minha casa, eu não te quero aqui de bengala e coisas. Eu disse-lhe: oh Helder, sabes perfeitamente que eu tenho esta situação. Sim, pá, mas eu é que oriento aqui as coisas. E eu, pronto, fiz um esforço e disse: ok, vamos andar sem bengala. Como a gente não saía de casa, não andávamos a passear, tranquilo. Entretanto, o Helder queria que eu trabalhasse para ele a fazer uns upgrades na internet. Tinha que aprender a trabalhar com a internet. Eu, na altura, como não tinha mais nada, e pelo que ele fez, o combinado na altura era que eu lhe desse 200 euros pelos 3.000 km de viagem que ele fez. Não era nada. Não era nada. Eu dava-lhe esse dinheiro a rir, sabem perfeitamente. Para quem faz uma prova de lealdade daquele tamanho, qualquer quilómetro, 200 euros não era nada.
Entretanto, eu usava óculos. O Sr. Helder também fez questão de me dizer: pá, olha, vais ter que arranjar uma solução porque estás aqui em casa, pareces um maluquinho. E eu uma vez expliquei: ó Helder, sabes que eu lá foi-me diagnosticado fotofobia. Entretanto, eu, se não usar óculos, eu posso andar sem óculos, não posso virar para ali. Porque, por exemplo, agora aqui está o reflexo da lâmpada dali e magoou-me fortemente que eu, numa questão de minutos, começo a chorar. E na altura eu expliquei: Helder, eu posso estar sem óculos, mas eu passado 1 hora estou com uma dor de cabeça terrível e quanto mais tempo eu tiver sem óculos, maior vai ficar essa dor de cabeça. E o Helder tinha umas aspirinas, umas coisitas. Eu ainda levei medicação que ainda me durou para 3 meses, cerca de 3 meses. Entretanto, estando eu em casa do meu compatriota, o Helder é português, meu amigo, eu ainda estava muito longe disto que hoje estou a viver aqui, então sempre acreditei que fosse para o meu bem. E assim foi. Só que ao fim de 3 dias, eu dormia, o Helder fez uma cama para mim no chão, ao pé da janela, uma cama à maneira, fizemos, e eu dormia aí. Então o Helder começou a tornar-se irritativo, sozinho. Ou era, eu ia comer um iogurte porque tinha fome, eu nunca fui, e não sou, e nunca seria o tipo de aproveitador a comer, mas sou um jovem, estou em crescimento. Na altura que estava no País Basco, eu estava numa instituição do Estado pertencente à Cáritas, onde o Sr. Éric também traiu esse nome de honra que ele devia levar ao peito. Falando só muito rapidamente do Sr. Éric, o Sr. Éric, que trabalhava e que trabalha, se calhar, na Cáritas País Basco, era uma pessoa que me dizia assim: estou preocupado contigo, o que é que vais fazer? E eu, na minha inocência, partilhava com ele: olha, amanhã vou falar ali com um determinado advogado porque disse que me ajudava. O Sr. Éric telefonava para os amigos dele. Eu, quando ia falar com o advogado dizia: pois, dissolução, não coisa. Aspas. Continuando o meu amigo. Entretanto, o meu amigo de longa data, eu ia, como eu dizia, comer um iogurte e o meu amigo ficava chateado. Eu ia comer qualquer coisa, o meu amigo ficava chateado. Eu tinha a mesma atitude que sempre tive e durante toda a minha vida, graças à minha mãe, como eu vos disse, Dona Esperança, que era: eu estava lá em casa, eu arrumava as coisas do nosso quarto e arrumava da cozinha, e ele, por um lado, eu dava-lhe razão, mas humilhava-me no sentido, tratava-me mal, porque eu não tinha nada que arrumar as coisas dos outros. E eu dizia-lhe: irmão, para a gente não ver aqui este ambiente, porque o Sr. Helder estava sempre em busca de qualquer coisa lá em casa, se faziam isto ou aquilo, o Helder estava sempre pronto a ripostar. Chegou a urinar, e isto é verdade, eu não estou aqui para denegrir, estou aqui para dizer a verdade. Chegou, imagina, ele tinha um hóspede no quarto dele, que não era de cá, e em vez de tentar que houvesse um bom ambiente em casa, o Sr. Helder tinha uma disputa com um determinado hóspede e chegou a urinar no sapato desse hóspede. E pronto, aspas. Eu dormia, como eu vos dizia, nessa cama perto da janela. O Helder dava-lhe vontade de abrir a janela e passava por cima de mim. Voltava-me, não, bro. Ele dizia: sai da frente. E foi piorando isto na primeira semana. O que é que eu fiz? Eu não, porque eu não sou nada. Eu, pela minha inteligência, não vou a lado nenhum. Graças, eu na altura estava um pouco distante de Deus. Hoje não estou presente porque ser cínico, porque eu estou a sofrer Deus. Não, porque Ele demonstrou-me o seu amor e a sua benevolência, porque Ele me salvou das garras do meu amigo, me salvou das garras que me oprimem de uma maneira inigualável, de uma maneira ditatorial, e mostrou-me e tem-me mostrado o caminho certo a tomar, e eu o seguirei com todo o prazer. Na altura, o Todo-Poderoso revelou-me que busca um trabalho. Era a última coisa que eu poderia fazer, mas era a única coisa que eu poderia fazer, porque caso o meu amigo continuasse como continuou, com aquele comportamento agressivo, ele diversas vezes disse-me: não estás bem, vais-te embora. Eu estou a 3.000 km do meu país, estou numa situação em que tinha tido um acidente, eu tinha sido operado, fui operado à hérnia. Eu volto sempre a dizer supostamente, porque sempre o que eu pedi
Tanto lá como aqui era um exame completo para saber o que é que eu fui operar. Mas, visto o vídeo que foi partilhado com vocês, como um médico na altura no País Basco disse que eu tinha uma hérnia grande, aquilo pareceu-me sincero. Então o que se meteu na altura foi a própria hérnia em si, simples, não é preciso ser muito inteligente, não é preciso estudar medicina. Eu próprio acabei por entender isso, não é? E não sou a pessoa mais inteligente do mundo, longe disso, mas acabei por entender isso. E já passo a explicação do meu amigo. A hérnia é como se fosse uma borracha que protege a espinha dorsal, peço perdão. Nesse vídeo o meu médico diz que a hérnia estava enorme. Temos a hérnia, temos os nervos, temos a médula, que está protegida por alguns nervos. Se a própria hérnia está inchada, eu na altura fazia os 92 km para ir à reabilitação, é normal fazer uma lesão. E nesse próprio vídeo que está partilhado com vocês, eu pergunto ao médico como é que está a minha lesão na médula. E o seu doutor disse, vai sarar com o tempo. Continuando, meu amigo. Entretanto, eu fui para o Facebook Market à procura de trabalho sem dizer nada e arranjei uma entrevista num bar onde uma senhora portuguesa de nome Ana, num bar aqui no Luxemburgo chamado Maybe Not Bob's, talvez não seja o Bob's, e disse ao Helder, olha, podes-me levar a esta entrevista de trabalho, que eu comecei a trabalhar. E o Helder ficou uau. Entretanto, eu fui à entrevista, a senhora, ela viu-me logo, ela viu que eu cocheava. Eu na altura já não usava os óculos tanto, optei por ter uma dor de cabeça terrível, mas fazer de conta que estava tudo bem, porque eu não estou no meu país, é o meu primeiro trabalho. Eu na altura não contava alugar um quarto para mim, mas dividir as despesas com um amigo. Isso dá-me mais direitos e mais respeitabilidade da parte dele. Ela aceitou-me, comecei a trabalhar. Entretanto, o Helder não mudou muito. Estávamos a ver às vezes televisão, às 10 da noite, ele dizia, olha, amanhã vou trabalhar. E desligava a televisão e eu ficava assim a olhar para o ar, está bem. Às vezes, quando eu metia a inteligência de comentar alguma coisa, o Helder dizia, estás no meu quarto. E eu nada podia fazer. Vou fazer um cigarro. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Isto, como eu digo sempre, este conteúdo não é para meninos, é um conteúdo para adultos, mas não estamos aqui para dar más influências, pelo contrário. Por isso, não fumem. Eu fumo como relaxante muscular e, ao mesmo tempo, para me dar um certo prazer. Como vocês sabem, fez agora um mês que eu deixei também o AX, os charros. Não voltarei a fumar, como eu vos disse, em relação à cocaína, e o mesmo digo em relação ao AX. A cocaína vão 9 meses e o AX um mês. Continuemos. Não vou ser ambicioso ao ponto de dizer que o tabaco também já, mas com calma tudo se consegue, mas com fé somos indestrutíveis. Continuando, entretanto, o meu amigo não parou de ter os seus comportamentos abusivos. Um dia foi lá à imobiliária. O que eu acredito é que na altura o plano não era tão megalómano na minha destruição, porque se fosse o Sr. João, pertencente e dono, proprietário da imobiliária Lux Friends, teria tido outra atitude. E quando ele foi lá, porque aqui há uma lei que é, nós tens um tempo específico para estar aqui, eu posso estar aqui um mês, se não pertence à casa, ninguém te pode chatear, mas ao final desse mês tu tens que sair. Uma coisa é se tu vieres um dia por outro, isso é outra situação. Comparando com o Sr. Ben, o Sr. Ben, no dia que o Sr. Alexander admitiu que sabia que as pessoas me estavam a envenenar, o Sr. Ben, que estava no quarto e a pessoa que eu fui falar, já está cá há meses, que ele é o namorado da Sra. Jabenicano. Muitas vezes esteve aqui a dormir na sala e depois ia dormir para o quarto e depois dormia na sala, e quando o Sr. Seco não está cá em casa, ele substituiu. Continuando no meu livro. Entretanto, como eu disse na altura, creio que não existia um plano tão megalómano na minha destruição, porque a intenção era fazer-me ficar sem nada, aqui com uma mão à frente e outra atrás, e o Sr. João, acredito que na altura ainda era uma pessoa inocente,
Porquê? Porque na altura eu tinha cerca de 500 euros, abri-me com ele e disse, olha, não tenho mais, mas estou a trabalhar, tenho garra, a minha patroa deu-me a morada da casa, eu tinha a morada aqui porque é necessário para trabalhar, mas de resto eu posso dar a minha palavra que eu vou dar o meu melhor. Fiquei a dever mais de 2.500, entre 2.000 a 3.000 euros à imobiliária. O Sr. João foi um homem espetacular, abriu uma porta, passou-me para a casa que eu estava a falar onde estava o Sami. Onde estava o Sami, que o Sami já não está lá, na Avenida de Poix. E aí veio a primeira acusação que eu partilhei com vocês sobre a minha pessoa, em que os hóspedes dessa habitação conferiram que eu nada tinha a ver com essa festa e que tinha sido um equívoco por parte do Sr. José Calvo. Eu digo o Sr. José Calvo porque foi o Sr. José Calvo que me ou telefonou ou me enviou um e-mail. Nunca, como eu disse e volto a afirmar, nunca recebi nenhum tipo de documento como pedir desculpas. Vocês são acusados de uma determinada situação, têm direito ao mesmo tempo que as pessoas têm direito a acusar-vos, as pessoas têm o dever de pedir desculpa por essa falsa acusação. Nunca recebi. Entretanto, a Roberta, como a vida começou-se a meter aqui, eu estava a trabalhar lá no Maybe Not Pops, estava a correr tudo bem. Entretanto, a Roberta começou com a ideia de querer sair do Brasil, farta, porque a Roberta era a mulher perfeita. Ela tinha um casamento de 25 anos, supostamente, hoje não acredito em nada disso. Tinha 2 filhas, não trabalhava, tinha 2 carrões na garagem, mas faltava-lhe o mais importante na vida, o amor, porque ninguém a valorizava na sua família, ela fazia tudo em casa, ela amava todos de tripas e coração, mas ninguém lá em casa a amava, não a valorizava. E de repente veio um negão de longe que a valorizava como ela o fazia a mim. Ela nunca, e esta estratégia foi sempre tida com muita cautela, ela nunca me disse para desistir, ela nunca me disse não faças isso, ela apoiava-me subtilmente. Porque é que essa página, a primeira página que eu tinha no Facebook, onde mostrava vídeos, onde eu tinha conversas com médicos, tanto com o médico que me operou, entre outras conversas, acabou por ser deletada. Porque o meu amigo Helder deu uma ideia na altura de dizer assim, epá, olha, nós vamos fazer as coisas de outra maneira, agora estás aí e acabas por estar a perder tempo, e eu acho que o melhor, é a minha opinião, tirares isso e concentrares-te na tua luta aqui. E eu, na minha inocência, fiz isso, deletei a página. Na minha segunda residência, a Roberta já estava a vir para cá. E entretanto veio. O que é que mudou na Roberta no Conto de Fadas? A Roberta veio, no segundo dia tivemos logo uma discussão. Começou logo assim, uma discussão patética, não vou dizer qual era o motivo, mas a Roberta nunca estava bem com nada. Estava sempre com menopausa. As senhoras sabem que tem a menopausa e que estava sempre mal. Imaginem alguém que abandonou uma família. A Roberta trouxe 3.000 reais do Brasil, que trocado por euros são cerca de 400 a 500 euros, não é nada, de um casamento de 25 anos. Ela deixou tudo por mim, mas uma coisa era o que ela dizia e outra era como ela agia aqui. A nossa primeira discussão, ela ameaçou logo, vou-me embora. E saiu da casa, eu fui atrás dela, vou chorar, vou berranha, então, estás-te a passar? Ela, eu vim para um conto de fadas. Eu disse, olha, mas espera lá, tens 42 anos, um conto de fadas, também tens de ter maturidade. Está bem, pronto. Um dia, a discussão em que levou a Roberta a uma instituição aqui por cabeça dela, porque ela quis e estava assim escrito, foi porque a Roberta estava a estudar, ela sendo brasileira, e estando no Luxemburgo, ela tinha que saber inglês, ou francês, ou luxemburguês, ou alemão, ou ter uma grande bênção de conseguir trabalhar num sítio onde fosse só necessário o português, o que é difícil, não é? E eu dei-lhe a ideia de começar a estudar inglês. E todos os dias ela estudava, eu ajudava a estudar, dava-lhe dicas, e uma das vezes ela está a estudar, eu estou deitado na cama, ela está na secretária, e ela está a dizer qualquer coisa, e eu disse, amor, não tenhas problemas em soltar, porque assim aprendes melhor, não é? Se tu estás a ler uma coisa, de folhas de cozinha, por exemplo, que eu estou a ler aqui, se tu vais pensar nisto, e se tu vais dizer para ti, é diferente, porque tu vais ouvir e vais entender de maneira diferente. E ela virou-se para mim muito rapidamente e disse, peço desculpa pela linguagem, virou-se para mim e disse, vá-se foder.
E eu olhei assim para ela, imaginem que me veio uma santa do Brasil. E de repente disse que aquela disse, olha, vai tu. E ela, não sei o quê, vou-me embora. E eu disse-lhe, sendo brasileira, arranjas boleia facilmente. Mas o que é que ela não percebeu e não quis perceber? Na altura não era para ser ofensiva chamar-lhe qualquer outro nome, senão a Roberta é uma mulher muito linda, elegante. E a separação disso para aquilo que eu disse não invalida que eu estivesse mal. E ela usou isso para dizer que estava ofendida e magoada. Entretanto, passámos ali, eu agarrei, isto é verídico que eu estou-me a abrir com vocês, não há necessidade. Ela magoada pelo que eu disse, vou-me embora, eu não vim cá para isso e coisa e tal. E eu fui à cozinha, isto é verídico, peguei numa faca e disse assim para ela, olha, para tu veres que o que eu disse não tem valor nenhum perto do amor que eu tenho por ti, a minha vida não significa nada. E fiz um corte assim, não foi para jorrar sangue. Ela, entretanto, ficou, pronto, eu não ia acabar com a minha vida, quer dizer, então tinha a mulher da minha vida ao meu lado, eu ia acabar com a minha vida, como é que ela ia ficar, não é? A ideia, o momento do calor foi demonstrar-lhe que a minha carne não tinha significado nenhum perto do amor que a gente podia viver. A Roberta disse que estava tudo bem, nós, ao fim de semana, temos um projeto e que está numa página que me foi tirada pelo Sr. Zaki Mohamed Rida e pela Sra. Giveni Khan Abul Débora, de nome Tamp Amiga, mas só com um A fica Tampa Amiga, e nós, quando a Roberta veio, no dia que ela veio, ou 1 ou 2 dias, eu disse, nós temos que mostrar a gratidão ao Todo-Poderoso, porque está aqui, a mulher da minha vida está aqui ao meu lado, a gente estávamos a tocar-nos, fizemos amor, cozinhávamos juntos, então temos que dar de volta a isso. E o que é que se propôs? Começarmos a fazer ao fim de semana, a dar mantimentos todos os sábados. Nós cozinhávamos, fazíamos 6 tupperwarezinhos com uma perninha de frango, um bocadinho de arroz, uma peça de fruta e um pacote de bolachas e dávamos pela cidade. Nesse sábado em questão, eu fui, ela não quis ir comigo e eu fui. Entretanto, quando cheguei, a Roberta não estava em casa. E eu corri por parte do Luxemburgo a saber onde ela estava e de repente apercebi-me que ela estava no andar de cima. Entretanto vieram as autoridades que nunca me detiveram, só me pediram a identificação, eu identifiquei e explicaram. Olha, ela explicou que você não lhe fez mal, mas o facto de se ter cortado para ela é muito, que ela não quer estar consigo e não tem para onde ir e nós temos que ir para guiar num sítio qualquer. E a Roberta foi para essa instituição. Nos dias que a Roberta foi para essa instituição, o Sr. José Calvo foi lá à casa, vocês nem imaginam, o Sr. José Calvo como trabalhador de uma imobiliária, é assim, o que estava na mesa, o que ele me acusou foi que os outros hóspedes estavam em choque pela história por saberem como tinha cortado e não me queriam lá em casa. E eu tentei-me explicar que foi no seio da minha privacidade e que nenhuma das pessoas eu mandei pela casa com a faca ou cheio de sangue. A Roberta é que contou o motivo porque é que não queria estar comigo e queria ir embora. O Sr. José Calvo bateu na mesa com uma violência, como se me fosse intimidar, caraças, acusou-me de bater na Roberta, de ser um esposo violento. Nem imagino o que é ouvir isso das palavras, da forma como, segundo a acusação, não se esqueçam, da forma como o Sr. José Calvo espetou as coisas. Entretanto, eu tenho um amigo que é advogado, o meu amigo explicou-me, desculpa lá, uma coisa era se tu andasse lá pela casa com uma faca, agora, tu tens pessoas que são sensíveis e outras que não são sensíveis. O facto das pessoas saberem o que é que aconteceu no seio da vossa privacidade, não invalida que tu tens direito a essa privacidade e as pessoas não têm direito, por isso, a dizer que não te querem morar lá na casa quando tu também pagas renda. E disse ele que meteria o caso em tribunal se fosse necessário. O Sr. José Calvo amainou um bocadinho, mas ficou a acusação que ele me fez de eu ser um esposo violento e bater na Roberta. Passado 3 dias, eu descobri onde é que a Roberta estava. Ela supostamente, eu agora meto sempre o suposto porque, como vocês sabem, e já vos disse logo ao princípio, eu estou num tabuleiro de xadrez. Então estamos cheios de supostos e muito poucos desses supostos, quando se tiver que provar a verdade, afinal não eram supostos e até tinha alguma razão. Entretanto, eu descobri onde é que a Roberta estava. Nesses dias eu perdi
3, 4 quilos, ela viu-me, eu estava diferente, eu estava destruída. Porquê? Porque tinha perdido da minha vida numa instituição e ela fez salientar isso. Eu vim, tinha uma vida de luxo e tinha tudo, olha onde eu estou. E quando eu fui ver aqui o meu mundo e destruído. E pedi-lhe por tudo para ela regressar a casa, vamos fazer as coisas bem outra vez. A Roberta logo nesse dia não quis, mas durante a noite ela ia-se embora no dia seguinte. Isto é mesmo a filme, daqueles filmes de... ia-se embora no dia seguinte e eu, imaginem como é que eu não estava. No dia seguinte fiz a barba, penteei, meti-me ao máximo. Eu vou fumar aqui, depois falem o que quiser. Entretanto, como eu vos dizia, a Roberta tinha o avião não, tinha uma ligação com o consulado brasileiro, tinha arranjado para Bruxelas, se não estou em erro, e depois iria apanhar o avião para o Brasil. Eu estava de rastros. E fui visitá-la, marcámos um pequeno encontro na estação de comboios. Aí chorámos, lá berramos juntos, beijámos e o amor voltou. Ela deixou tudo outra vez, não quis ir, uma passagem e voltou para o pé de mim. E tivemos praticamente, andámos uns dias mal, porque eu sabia que ela depois, ela teve 2 dias, uma semana bem, e depois foi a filha. A filha estava magra, estava em depressão, estava autodestrutiva, porque a mãe estava longe, uma rapariga com 24 anos, a outra tinha 31, supostamente, não é? E estava autodestrutiva e a Roberta não conseguia estar assim longe da filha e queria ir acalmar o seu coraçãozinho. Porque a filha tinha uma doença de coração. Hoje eu vejo as coisas tão bem que só me dá vontade de rir. Mas graças a Deus ainda há inocência e eu caí que nem um patinho. Quá, quá. Entretanto, pronto, a Roberta disse-me, olha, eu te amo, eu deixei tudo por ti, mas tenho que ir, a minha filha está a cair num abismo. E onde ali 2, 3 dias um bocadinho amoado. E ela um dia disse-me, é assim que tu queres estar, era um mês e meio que faltava para ela sair embora, é assim que tu queres estar este último mês, amoado e de cara feia? E eu acordei e disse, ok, então vou-te dar um verdadeiro amor. E tivemos um mês de conto de fadas. E ela no final desse mês, eu fui levá-la ao aeroporto em Bruxelas, ela disse-me isso, tu me deste o mês mais magnífico da minha vida e continuámos a manter a relação. Saltei uma parte. Vocês lembram-se de eu ter falado que o senhor José Calvo me acusou de bater e de bater na Roberta. Basicamente foi isso que ele me acusou. A Roberta, quando regressou, e eu fui levado na carrinha pelo senhor da manutenção, que é um jovem de óculos alto, ela conferiu logo a ele, não, é mentira. O Sr. Nelson nunca me tocou, pelo contrário, eu tratava como uma rainha. Eu todos os dias, saía de madrugada porque eu não durmo, então para eu não ficar na cama assim a olhar para ela, devido à minha lesão, eu não durmo, é raro conseguir dormir consecutivamente. Há dias que durmo 1 hora, outros dias durmo 2, etc. Eu arranjei uma ideia de quê? É o último mês dela estar aqui. Eu todos os dias ia por os jardins de Luxemburgo e ela sempre que acordava tinha o quarto cheio de rosas, cheio de flores. Vá-se lá saber o que é que o amor faz, não é? Há uns que são poetas, outros são floristas. E o mais importante, nessa segunda acusação, a Roberta conferiu que eu nem com os olhos lhe toquei uma única vez que fosse assim. Também nunca recebi um e-mail, um telefonema, uma carta registada por parte do Sr. José Calvo, por parte da imobiliária Lux Friends, a pedir-me uma vez mais desculpa pelas falsas acusações grotescas sobre a minha pessoa. Grotesco. Atenção. Entretanto, a Roberta regressou, viemos para esta casa onde eu hoje estou a fazer este direto para com vocês. As coisas foram assim de bem, tivemos uma ou outra pequena discussão mínima, coisas mínimas, como era o último mês, foi mais amor do que discussão. Se ela tiver a oportunidade de ver este vídeo, já sabe que é verdade, esse mês foi o recorde do Guinness, esse mês foi... Não me vou aprofundar nessa coisa e continuando.
Entretanto, a Roberta foi-se embora, não é? Continuámos a manter na ligação, vais casar, eu comprei um anel de diamantes, etc. Mas a Roberta continuava a ser aquilo que era aqui, que era um dia, ela metia-me no auge. E foi uma das coisas que finalizou, foi isso, que foi... Ela um dia disse-me, tu és o homem perfeito e eu quero viver contigo para sempre. No dia seguinte estava-me a dizer, mas as minhas filhas dizem se calhar não és o homem para mim e eu não sei bem, e desligava-me o telefone e ficava ali 2, 3 dias sem dizer nada. Ficava eu aqui a não sei quantos mil quilómetros a bater, a olhar assim para o teto e a dizer, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz? Esta foi a grande estratégia. Qual foi a grande estratégia? Quando se perceberam que, e eu quero dizer-vos uma coisa, quando eu estava nessa primeira casa, faltavam 3 dias para eu entrar em incumprimento. O que é que isto quer dizer? Que eu tinha cerca de 700 euros de parte, eu pagava 550 e faltava 3 dias para eu ter que pagar a renda e a partir daí, para o mês a seguir, eu já estava assim. Mas o Senhor não dorme e não é bom, Deus não é bom, Deus é maravilhoso de uma forma que eu nunca vou conseguir meter em palavras. Ao faltar precisamente esses 3 dias, eu saí nessa casa na Avenida do Bois, voltei um bocadinho para trás só para vocês perceberem que Deus existe e é maravilhoso e ele viu em mim algo mais do que aquilo que eu via. E saí, eram umas 4, 5 da manhã para a rua e fui orar, olhar para o céu e chorei. Porquê? Porque mais uma vez estava numa situação terrível, não sabia como é que ia ser. Nesse preciso momento, atenção, nesse preciso momento aparece uma mensagem no telefone do Facebook, as notificações, e eu estava a orar, não é? Tipo, não sei porque abri, e era um restaurante, o Bívios, onde eu depois tive os 6 meses a trabalhar e me passaram uma carta de recomendação a precisar de alguém para trabalhar. Eu fiz a minha candidatura logo muito rápido, mas eram 11 da manhã, não dormi e pensei, não, eu não vou ficar assim, eu vou lá. E fui lá. E o seu Lucas, são 2 irmãos, nunca me lembro do nome do outro, mas eles são extraordinários. Meu chefe de cozinha, tivemos algum pequeno atrito, mas no final, extraordinários. Deram-me a mão, abriram-me, deixaram-me trabalhar. Eu era plancha, aide de cozinha e bricolagem. Fim de semana, ia lá sempre fazer qualquer coisa. Eu quero explicar isto para vocês entenderem uma coisa. Nunca houve uma mudança na minha lesão. O que é que houve a maior mudança que houve nessa lesão? Foi o amor. Porque eu tinha alguém que acreditava em mim, alguém que tinha abandonado a família toda, o cão, o gato, o periquito por mim, e eu tinha que estar ao mais alto nível. Eu não podia ir a uma entrevista de trabalho e as pessoas, esse dono do restaurante, o proprietário, sabia da minha lesão, a proprietária também sabia do primeiro trabalho, também sabia da minha lesão, mas o que eles viam em mim era uma força extraordinária. Porquê? Porque eu ia casar. A Roberta, as primeiras promessas que ela me fez foi, tu tens filho? Eu disse, não, então vamos ter filhos. Vamos ter filhos, vamos ter uma família, vou dar a família que tu nunca tiveste. Imaginem eu em que posição é que eu me encontrei quando tinha que trabalhar ou andar aqui feito como eu devia estar, não é? Coitadinho, eu tenho uma lesão, não posso trabalhar, não devia fazer determinado tipo de esforço porque me rebenta todo, andar com a minha tenda devia ser impensável. Ontem esqueci-me das chaves dentro do quarto, tive que ir por este lado saltar a janela, isto é impensável. Mas se não fosse eu a fazê-lo, quem é que me ia abrir a porta? Quem é que ia meter comida no frigorífico? E a partir daí meteu-se essa situação de eu tenho uma mulher que era casada há 25 anos e que abandonou tudo por mim, e eu sou uma pessoa que tem um problema de mobilidade derivado a um acidente, mas agora foi-me oferecida uma família. O que é que eu tenho que fazer? A situação, todo o processo estava na instituição Arartec no País Basco. Eles tinham a parte legal e aqui, quando se meteu toda a situação, depois era tempo eu fui ao consulado português, eu comprei o anel de diamantes, eu andava aqui a correr, mas nunca tratei de mais importante porque nunca havia, a Roberta pressionava, porque há tempo, se ela vem do Brasil para cá, não é?
e nós queremos casar, há um conjunto de documentos que têm que ser apresentados. Nós não vamos ao consulado, ou não vamos aí ao cartório e dizer, olha, vamos casar. Não, ela tem que trazer documentos do Brasil, aqui eu tenho que ter tudo preparado, que era para dar com a data certa dos 3 meses. Entretanto, peço desculpa, como eu vos dizia, entretanto a Roberta depois regressou, como eu vos dizia também, ela nunca estava bem, e isso foi dando uma determinada ruptura, mas entretanto que se meteu, através da Roberta, foi virar o bico ao prego. Ou seja, em cada situação que ela fazia, por exemplo, uma das últimas situações que tivemos foi porque as filhas diziam-lhe que eu não era homem para ela. E por isso não era homem para ela, ela já não sabia se queria vir. E eu, imagina, eu sentia-me sempre culpado. Sentia-me culpado porque eu tinha uma mulher tinha tido um casamento de 25 anos, que tinha vivido com alguém que não a amava, que não se disponibilizava para ela, e no entanto ela tinha vivido 25 anos. Eu, que a amava acima de tudo, menos acima de Deus, e na altura eu estava tão baralhado que não sabia essa diferença. Eu metia à frente de tudo, até para mudar a minha própria personalidade. Ela se dissesse, porque eu falava muito, eu tentava passar o dia em silêncio. Ela se dissesse que eu ria muito, eu tentava passar o dia sem rir. Entretanto, veio a ruptura. E essa ruptura veio a destruição. Eu caí, como vocês sabem, primeiro no álcool, que é uma coisa que eu raramente bebia, raramente sempre tive pouca resistência ao álcool, graças a Deus, e era raramente beber. Quando veio essa destruição, comecei a beber. Quando veio essa destruição, já estava cá a senhora Jaló e a Assato, que durante esse tempo a senhora Jaló supostamente tinha uma hérnia. Eu todos os dias, e isto é de profissional porque eu tenho um curso de massagens terapêuticas suecas, todos os dias ia ao quarto da senhora Jaló, fazia-lhe massagens ela toda nua, como manda a lei, atenção, sem nunca abusar ou trespassar a situação de paciente, entre aspas, ou amigo familiar, que ela chamava-me de primo. E outros dias fazia massagens, e havia um elo tão grande entre nós que eu, quando caí aqui em casa, nunca ninguém me viu com uma camoca da cocaína. Aqui em casa nunca ninguém me viu a dar um risco, ou fosse o que fosse, de cocaína. O que eu na altura ainda estava muito blue, ou assim que estava a dormir, é que não me apercebia que quando eu saía para ir comprar, a senhora Jaló envenenava os restantes hóspedes, a dizer, ele faz qualquer coisa, e as pessoas não sabiam. Então, junto com o senhor José Calvo, com o senhor da manutenção, e alguns hóspedes que se juntaram por curiosidade arrombaram a porta do meu quarto e tiraram fotografias, porque eu deixava a situação, eu ia comprar e deixava a situação. Vocês sabem o que é mais engraçado? As pessoas ficavam intrigadas comigo na altura, antes delas chegar, porque quando a senhora Jaló chegou, eu já estava minimamente a consumir derivados pesados. E as pessoas ficavam admiradas, porque às vezes aparecia uma semana. Eu não desaparecia, eu vinha às 2, 3 da manhã buscar água ou comer qualquer coisinha, a maior parte do tempo estava sempre trancado no quarto, porque eu queria me destruir, eu perdi a mulher da minha vida, eu queria desaparecer da face da terra. Mas a glória do Senhor Deus poderoso é enorme e Ele salvou-me. Quando a senhora Jaló fez essa técnica das pessoas cá de casa, que era para me destruírem de forma maciça e poderem mandar assim para as pessoas, olha aqui, o Senhor Deus disse, agora vais às autoridades, porque independentemente daquilo que tu possas fazer, fizeste no seio da tua privacidade. E se as pessoas sabem que consumiste cocaína, foi através da confiança que abusaram. Tu nunca consumiste fora do teu quarto, não é que seja legal ou ilegal. Eu não estou aqui a dizer que agisse bem ou mal, percebe? Mas uma coisa era eu ter esse problema na altura de consumo e as pessoas me terem visto a consumir. E outra coisa é, derivado a outro hóspede que envenenava e que dizia o que eu fazia, terem assaltado, arrumado a porta do meu quarto para ter essa certeza. São coisas totalmente diferentes. E quando eu apresentei queixa nas autoridades sobre invasão, não apontei o dedo a ninguém, aí a situação ficou um bocadinho tremida. A senhora Jaló continua a fazer-se minha amiga. Eu, como não sou um ser humano que guarde rancor, raiva ou nenhum tipo desses sentimentos, falava com ela de boa e continuámos a ser meio primos. Entretanto, veio a segunda acusação. A segunda acusação foi, a Roberta já não estava aqui. Um dia o senhor recebeu um e-mail de parte da Lux Friends, uma vez mais o Sr. José Calvo, nos backstage, nos bastidores,
mandaram-me um e-mail a dizer que houve uma grande discussão aqui em casa, com alguém em casa, e que eles já estavam fartos do meu comportamento com a Roberta e que não podia ser assim, que a próxima vez iriam ser acionadas as autoridades. A Roberta já não estava cá, pelo menos há 3 meses. Eu nem disse nada. Era o meu velho amigo George e a sua amada, que eles, pá, ser este casal que eu nunca, vocês acreditam. Destes géneros que eu estou no Luxemburgo, eu já vi, eu cheguei em casas em que eu estive, infelizmente cheguei a ver a pia cheia de louça, com louça podre. E a única coisa que eu fazia era comprar detergente. Eu não comprava detergente. Mesmo nesta casa aqui, eu não comprava detergente. Então não é que lava a vossa louça e eu vou comprar detergente. Eu não, é a abajuja. Eu lavo a louça dos outros, eles sabem que eu lavo a louça. Por favor, eu quero sempre que não é pedido, é uma exigência. Eu quero sempre detergente aqui. Sempre. Detergente bom, não é cá, eu quero férias. É verdade, é mesmo assim. Então, quer dizer, supera dos outros. Não brinca comigo. Segunda acusação. Fui à imobiliária. O senhor José voltou outra vez com essa conversa. Você já andou a usar. E eu disse, não, desculpa, senhor José, você está equivocado grandemente. Aliás, o senhor José sempre esteve equivocado, nasceu equivocado. Porquê? Porque a Roberta já não está cá. Há mais de 3 meses. Está bem. Nunca recebi um e-mail, e já vamos em 3, né? E-mail com o pedido de desculpas, quer dizer, não é só um pedido de desculpas. Atenção, já são 3 pedidos de desculpas e uma garrafa de vinho com 50 anos. Atenção. Nunca recebi esse dito e-mail. Um dia vieram aqui uns senhores, supostamente o dono da casa e mais na equipa, mas antes veio o Sr. José. Eu sei que as pessoas estavam cá em baixo a ouvir, e o Sr. José veio com um discurso todo eloquente. Você é sempre a mesma coisa, como eu disse. Não, Sr. José, espera lá, até ver, há 3 situações específicas que vocês, Lux Friends, você, Sr. José, me acusou em que eu nada tinha a ver com isso e você nunca me enviou um único e-mail como pedir desculpas, já que me mandaram enviar e-mails a acusar-me injustamente. Por acaso eu gostaria de receber um e-mail a esclarecer essa situação. E o Sr. José disse, não, a gente enviámos de e-mail já. Eu disse, está bem, enviaram-me um e-mail a mim. Para qual e-mail? Enviámos, porque a Lux Friends preza pelos seus hóspedes, etc, etc. E eu, está bem. Fui ver os meus e-mails, não tinha e-mail nenhum, agarrei na minha pessoa, escrevi uma carta registada. Nessa carta registada meti os e-mails que todas as pessoas nas casas, e atenção, aqui nesta casa aconteceu o mesmo. Quando eu fui acusado dessa pessoa de estar envolvido com o barulho, o Sr. Georgios Sipinaru, até escrevi mal lá no vídeo anterior que eu partilhei com vocês, mas está ali Spiral, assim uma coisa, ele é grego. O Sr. George Spiral, um jovem de nacionalidade belga, e os restantes hóspedes mandaram um e-mail para a imobiliária a dizer o Sr. Nelson não tem nada a ver com isso. E uma vez mais disseram, pelo contrário, o Sr. Nelson até preza pelo bom ambiente da casa, porque é uma coisa que eu gosto. Porque nós, quando estamos longe do nosso país, estamos longe da família, estamos longe dos amigos. E um gajo chegar ao fim do dia de trabalho e levar com os ambientes que eu levava aqui com a senhora Jalô, que estava sempre à procura de qualquer coisa. Os meus únicos amigos eram as pessoas que eu acabava por ter aqui em casa. E vocês acreditam que tudo mudou desde o dia que essa senhora veio para cá? Entretanto, as pessoas mandaram esse e-mail em minha defesa. Também nunca recebi um e-mail a pedir desculpa pelo sucedido. O que é que acontece? Todos os outros hóspedes que estavam aqui em casa, o Georgios, esse jovem belga, Tabana, que era uma menina africana espetacular, um senhor Constantino aqui do piso de baixo, outro senhor do piso, 7 hóspedes, foram todos mudados daqui de casa. Quem é que veio? Veio o senhor Seco, veio o senhor Zaki, veio o senhor Alexander, veio a senhora Jibinikan. Os restantes já estavam aqui todos, de repente. O Jorge foi para a Grécia porque não sei o quê, o Constantino foi para a França porque não sei do quê, o senhor belga foi não sei para onde, e todos foram mudados para ficarem cá as pessoas que não têm estado a fazer bem.
Entretanto, vocês sabem o vídeo que eu partilhei com vocês, onde felizmente e graças a Deus até estava fazendo direto quando veio cá o dono da imobiliária, que uma vez mais falou sobre porque você é só comportamentos agressivos do passado, e eu disse nesse vídeo, não, você está enganado. Não estou, mas como eu disse, eu nunca recebi um único e-mail a pedirem-me desculpa sobre as falsas acusações, as acusações nefastas sobre a minha pessoa. O que é que está agora na mesa como presente? Todas essas pessoas de bem, a senhora Jallow Assato, peço imensa desculpa, não vou usar nem apóstrofos nem cinismo, porque eu detesto a hipocrisia. Quando essas pessoas que vieram plantar o mal a esta casa, o Sr. José, o Sr. João, peço desculpa, esteve aqui, ele veio salvá-los a todos, salvou a senhora Jallow. Muitos vídeos são partilhados com vocês sobre a linguagem de baixo calão que essa senhora tem, e não é só a linguagem, é a postura. Sobre o Sr. Seco, que também já foi partilhado com vocês, a postura desse senhor, que é o chefe de operações, que ainda ontem esteve aqui, e não vou em pormenores, ontem esteve aqui. Então todas essas pessoas, o Sr. Alexander, que acusou os restantes hóspedes de fazer parte de uma conspiração para me tentar assassinar e envenenar e destruir o caráter, todos eles, o Sr. Zaki Mohamed Rida, todos eles foram salvos da minha pessoa. Todos eles. Ontem, o meu amigo Sami disse-me, olha, se calhar tu estás em paranoia, devias deixar isso ir. Eu disse-lhe, expliquei-lhe, imagina que nestes 2 anos que eu estou aqui praticamente, não é? Tem acontecido um conjunto de falsas acusações sobre a minha pessoa. Hoje as pessoas foram todas mudadas de casa. O senhor João, o dono da imobiliária do Friends, era o próprio a dizer aqui, que eu estava a ouvir, e vocês também poderão ouvir no vídeo, a dizer, nós vamos fazer-lhe um contrato aos outros hóspedes, e eu era o hóspede que ele queria meter na rua imediatamente. Era o hóspede que ele queria meter na rua imediatamente. Ora bem, o meu contrato acaba em dezembro, dia 1 de dezembro. Se fôssemos realmente numa democracia, isto não é uma democracia, isto é um ducado. O Luxemburgo é um ducado, como o Mónaco e outros países é um ducado. Mas não invalida que todos estes países ou estão na União Europeia porque querem cumprir as regras, as leis e os protocolos, ou então acabam por se tornar independentes e saem da União Europeia e fazem como os países que nós lutamos para erradicar da face da terra, como o Afeganistão, como muitos deles em que tinham ditadores ao poder e que foram afastados porque a Europa não corrobora com esse tipo de comportamentos, não é? Ou então as pessoas estão na União Europeia e não fazem este tipo de emboscadas, porque o meu amigo, esse meu grande amigo, perguntou-me assim, porquê tu? Tu não és ninguém, tu não tens nada, porque é que eles vieram-te a envenenar-te, invadir o teu computador, o teu telefone, a tua televisão, o computador não, que eu não tenho, peço desculpa, mas porquê tu? Simples, porque a ideia foi me darem o Blue na primeira semana, que o meu ex-amigo Helder me traiu. Mas como Deus, o Todo-Poderoso, olhou para mim e disse, este gajo tem qualquer coisa, e me levou na sua asa, foi se tornando mais agressivo. E hoje eu vou fazer estes vídeos, quando eu falo no bocado, e quando eu falo as pessoas ficam ofendidas. Porquê? Porque continuam a esconder-se atrás da realeza para cometer crimes contra a humanidade. O que eu tenho sofrido nesta casa é um crime grotesco, não só contra a humanidade, não só contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não só contra a União Europeia, porque as pessoas, como eu já disse num vídeo e com muita tristeza eu avalio que foram durante anos juntando um poder enorme a nível económico e a nível político para depois poderem fazer o que lhes dá na gana, nem que seja mentir, nem que seja manipular o próprio sistema para próprio privilégio próprio. Então, mas uma coisa, separando o trigo do joio, uma coisa é nós estarmos a falar do Afeganistão, onde a lei foi sempre um bocadinho além da bala, onde quem vai para o poder é um ditador atrás do outro. Não, aqui estamos a falar da União Europeia, nós estamos a falar no país mais rico da União Europeia. E aí está o problema, porque o poder económico mesclou-se com a democracia. O poder económico mesclou-se com os valores, e hoje é fácil, como eu vos dizia,
E é fácil, num determinado momento, se eu estiver na rua a fazer um direto, é fácil até meterem alguém ao pé de mim, só para incomodar, que é para eu, no momento que estou a fazer o direto para vocês, pôr-me assim e parecer um maluquinho. Infelizmente, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes, pessoas que se juntam, estranhos, não há nada de loucura nisto que se passa aqui. Na parte de quem gera esta loucura toda das decisões que tomaram e do atropelo que fizeram à democracia europeia por privilégio próprio, acaba por ser por luxúria. Porquê? Porque hoje as pessoas que fazem um mal nefasto à sociedade estão protegidas. O senhor o Seco, a Jaló, o Zaki, a Djibenicam, Alexander, estão protegidos através de mentiras, de manipulação, do ato grotesco contra a vida, tentativa de assassinato, através de envenenamento. Atenção! E ontem o meu amigo, como eu vos dizia, disse-me que se calhar eu podia estar um bocadinho paranoico. E eu disse-lhe, desculpa lá, pronto, ele não percebe português, não pode ter acesso a muitos conteúdos que eu partilho com vocês, mas não achas que há demasiadas pontas soltas? Se eu sou um ninguém, não é? E se as pessoas aqui em casa são todas vítimas inocentes, quem é que roteou o meu telefone? Primeiro, se as pessoas são todas inocentes e eu é que sou o paranoico, ver conspirações em todo lado, porque é que o comportamento em diversos vídeos que eu partilhei com vocês da senhora Jaló, entre outros? Se eu sou o paranoico das conspirações governamentais, isto não é uma paranoia, isto é factos. Facto número 1. Imaginem, o meu amigo confundiu o Sr. Alexander, no vídeo que eu partilhei com vocês que diz The True, Alexander admite que sabe, etc. O meu amigo pensou que fosse uma mulher. E o meu amigo até me disse, mas tu estavas tão cerrado que ele podia ter medo. E eu é assim, daquilo que eu acho, isto é a minha opinião pessoal. E depois eu vou ao facto, não é uma opinião, é um facto. Pela minha opinião pessoal, ninguém tem tanto medo assim para acusar o hóspede do lado de fazer parte de uma conspiração. E se no momento isso fosse a verdade, podia acontecer. Eu estava tão bruto nesse dia que o senhor Alexander ficou com medo. Eu saí de casa. Depois eu saí, estava ali ao pé da igreja. Porque é que demoraram 3 horas para chamar as autoridades? A senhora Jaló, que foi perseguida. Eu chamo já a senhora, mas eu meto sempre um S muito pequenino, minúsculo. Tão minúsculo que quase não se vê. Veja, para mim, com a minha opinião pessoal, eu tenho direito a ela, não é uma senhora, é um monstro. O senhor Seco não é um senhor, é um monstro. O senhor Zaki não é um senhor, é um monstro. A senhora Djibenicam não são monstros que aceitaram dinheiro por mera luxúria, por mera gula pessoal, por mera avareza, para fazer mal a outro ser humano, para tentar assassinar outro ser humano. E quando o meu amigo ontem me disse que talvez fosse por medo essa pessoa ter respondido e ter dito o que eu queria ouvir, e vocês já devem reparar nesse vídeo, uma das coisas principais foi quando ele abriu a porta e eu estou a falar com ele, eu digo, o cheiro vem daí. Vocês reparam que o Sr. Alexander, ele não diz qual cheiro. Estás maluco? Ele diz, não é daqui. E aí está a goma desse vídeo. Tudo está a goma, mas a goma é, se vocês estiverem no vosso lado, mas qual cheiro é que eu falo? Mas eu conheço o cheiro e ele sabe qual é o cheiro que eu estou a falar, e esse é o cheiro da morte. É a partícula que foi feita para me tentar assassinar, para destruir as minhas, como é que eu vou dizer isto? Imaginem que agora, como vocês sabem, não durmo aqui a campo, mas se a partícula estiver no ar e eu estiver aqui todos os dias, eu já não consigo ter clareza de partilhar informações com vocês. Eu chego aqui para fazer um direto e eu não sei o que é dizer, que rói-me todo por dentro, tira-me o apetite, que eu disse-vos que num determinado momento olhei para mim ao espelho e eu estava a pesar 54 quilos, atenção, não é brincadeira, e eu estava a ter, como eu vos disse, já estava bem longe do mundo das drogas, pelo menos nessa altura, há 7 meses, fumava as minhas ganzinhas, mas tomava um pequeno almoço, almoçava, lanchava, jantava e estava com
54 quilos. A minha média é 60, depende, se estiver muito bem, 65 e consigo chegar até aos 68. Agora imaginem isso. E nesse vídeo que partilhei com vocês, quando eu falo, ele não me disse, mas qual cheiro é que tu estás a falar? Mas estás maluco? Não, ele sabia perfeitamente do que é que eu estava a falar, porque essa partícula tem um cheiro característico daquilo. E ele sabia do que é que eu estava a falar, e daí ele não querer, ao mesmo tempo, ficar como acusado e acusar as pessoas que ele acusou muito bem. Mas faltaram algumas verdades. Dizer que o Sr. Alexandre, de facto, é químico. Porque, noutra situação, imaginamos que eu pergunto a qualquer um de vocês: qual é a tua profissão? Vocês forem a ver esse vídeo, o Sr. Alexandre tremeu. Eu trabalho. Trabalhas? Em que? Análise financeira. Foi como se, olha, vem-me isto à cabeça. Safei-me. Entendem? Por isso há muitas pontas soltas que eu peço a vocês para terem o discernimento e a capacidade intelectual para analisarem no vosso interior, dizer assim: espera aí, há muitas situações, porquê estas pessoas se comportaram sempre assim? Porquê que rotearam o telefone ao moço se é tudo uma alucinação? Então, vocês se juntarem as pontas vão dizer que no final há coisas que não batem bem. E hoje é usado neste país um poder, deixem-me ver, está a chegar, bué, deixem-me ver, não é vento. Hoje é usado um poder enorme por trás de mim, por trás da cortina neste poder, para me denegrir, para me fazer parecer só um maluquinho, vítima das conspirações, e porque estou no país mais democrático do mundo e estou a usar palavras injustas contra este país. Não é verdade. Porque durante meses foram usados recursos de pessoas do hospital que eu reconhecia-as todas. As pessoas que eu dizia que me seguiam eram médicos, enfermeiros. Uma delas foi uma das senhoras da limpeza, que eu fiquei assim a olhar para ela no hospital, e o que ela fez, meteu assim a máscara a tapar os olhos. E nesse dia que eu fiz um vídeo que depois apaguei, mudou, mas eu tenho que ter cuidado a falar disto, porque senão acabo como o paranoico de ser seguido. Não, acabam por fazer isso de propósito. Eles, se for preciso, metem pessoas só para fazer boneco, que é para eu me sentir perseguido, para eu poder falar disso e para quem vê isto tirar uma credibilidade. Mesmo como ontem, no vídeo que eu estava a fazer direto, eu estava num banco do jardim e no momento estava alguém ao pé de mim com um saco coisa, e eu estava assim a olhar, não é? Como normal, tipo, eu se me vou sentar num jardim e vejo alguém que está a falar num vídeo, ou como eu estava a fazer um direto, as pessoas têm um mínimo de respeito, não é? A dizer, calma, não é? Não me vou pôr com um saco de plástico, a pessoa está a falar ao telefone, eu não me ponho aqui ao pé de vocês a fazer assim, não é? E ontem aconteceu isto, mas aí é que eu tenho que ter cuidado, porque a intenção é essa. Porque eu fiz um pedido, e continuarei, sem sombra de dúvida, a lutar, para a TVI e para a SIC Notícias, a falar sobre a minha situação, a dizer que estou a ser vítima de tentativa de assassinato, estou a ser vítima de destruição de caráter, tenho manipulado tudo à minha volta. Como eu vos disse há tempos atrás, na altura que eu estava agarrado às drogas, foram feitos, não digo dezenas, mas montes de vídeos manipulados através do seu Zaki, porque tinha acesso à minha televisão, e misturado com as drogas que a senhora Jalou metia por lá, pela minha porta, que ela própria arrombou, eu tinha comportamentos que eu hoje lembro-me disso. E eu digo, what the fuck? Eu rolava na minha cama, porque aquilo mesclava-se com a cocaína, e eu ficava... Isto é verídico. Então, muito parte desses vídeos foram tirados e usados para poder denegrir a minha pessoa. Quando eu pedia ajuda a um determinado momento, enquanto eu dizia, olha, eu tenho uma lesão que me rebentou todo, eles diziam assim, não, mas olha, este gajo a rolar na cama e coisas, mas eram as misturas que eles faziam. E isto, como eu vos disse, isto foi estudado a um nível tão alto que foi analisado em laboratório. Esta partícula que metem aqui, que destrói o sistema imunológico e destrói fisicamente, ao princípio matava as minhas plantas. Num dos vídeos que eu fiz para vocês, e que num dos comentários que está num desses vídeos, que eu falo isso, que eu por acaso arregava as plantas como qualquer pessoa normal, não é? E de repente apercebi que as minhas plantas, as que estavam dentro de casa, morreram, e as que estavam na rua não morreram.
assim em 2 dias. E quando eu partilhei isso com vocês, eles foram mudando a situação. Então, ou seja, hoje eu sou capaz de ter plantas dentro do meu quarto que sobrevivem, não é? Mas entretanto eu estou a emagrecer a olhos vistos, eu estou basicamente a morrer de dentro para fora. Porque é analisado, as pessoas aqui, tudo o que este vídeo é analisado, tudo o que eu digo é analisado. Eu volto a dizer, eu fiz um pedido, na semana passada falei com a parte primeiro da informação da TVI e depois foi-me transmitido para não é a recepção, para quem decide, não é? E disse, a senhora perguntou-me o que é que se passava, eu disse, você tem uma caneta, dei-lhe o endereço da nossa página no YouTube. Eu aguardo que as pessoas do nosso país e que as notícias não estejam tão cínicas, que aguardem que o pior aconteça para poder ser notícia. O jovem maluco foi assassinado porque andava num mundo determinado. Não ando num mundo sombrio. O meu mundo aqui é buscar trabalho, é lutar pelos meus direitos, como vocês sabem, e graças só e unicamente a Deus Todo-Poderoso é que eu hoje tenho e posso estar aqui a partilhar todas as notícias e todas... Não são notícias, é a minha vida. É a minha vida que eu exponho aqui. Não há prazer nenhum de falar de Jalô, não há prazer nenhum em falar do Seco, não há prazer nenhum de falar de Jabenican, não há prazer nenhum de falar do Zaki, não há prazer nenhum de falar do meu vizinho Gabriel que foi usado, não há prazer nenhum de falar na Roberta, não há prazer nenhum de falar de Luxemburgo, não há prazer nenhum de falar de Portugal, não há prazer nenhum de falar do País Basco. Mas eu estou a viver uma situação impensável. Cada vez que eu penso na tentativa de assassinato, não é nem nos filmes de James Bond. Nós nunca vimos a coroa britânica a tentar assassinar o James Bond. É sempre o vilão, entendem? Então neste momento é um bocado sério. Então, como eu sei que não há piedade, porque não tem a ver com dinheiro, eu nunca queria um centavo, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a minha saúde. E ao mesmo tempo, agora, o meu contrato acaba dia 1 de janeiro, de um lado em que vamos ver o que é que se mete, eu continuarei a lutar pelos meus direitos, mas as coisas que eles querem fazer as coisas que pareça de maneira legal. Não é legal. Porquê? Porque eu dei dezenas de currículos, e muitos dos currículos que eu dei foi assim, cara, em que as pessoas estavam a dizer, olha, nós precisamos de uma pessoa para trabalhar, e no momento nunca me telefonaram. Por menos 3 sítios foi assim. Então não é de forma legal. Entendem? Não é de forma legal que eu estou a perder a minha casa. Pelo contrário, é de forma ilegal e negra. Só que, como eu disse, este poder obscuro que está por trás acaba por se esconder atrás da democracia fantástica que se chama económica, não é? Então, a partir daí, se alguém se sentir ofendido por aquilo, olha, querem que eu vos diga, eu também me sinto ofendido por me estarem a tentar assassinar. Eu também me sinto ofendido de estarem a destruir a minha vida, de não me deixarem falar com os meus amigos. Mas isso, eu, quando falo disso, já tenho que ter cuidado. Porque, eu não sei porque é que os meus amigos de 20 anos, como a Soraya Reis, que era minha amiga, porque eu não quero pessoas assim, eu não sou melhor nem pior, eu não quero pessoas que me façam ser pior. Como a minha amiga Soraya Reis, não é? Que no momento em que nunca viu nenhum dos conteúdos que partilho com vocês, nunca isto, digo por ela, se viu os vídeos, se viu ao desplante de me chamar esquizofrénico, dizer-me, se calhar estás louco esquizofrénico. E eu digo a todos vocês, isto são 2 anos desta odisseia. Eu se dissesse que estou normal, mentiria, mas nós não estamos aqui para mentir. E mesmo que num determinado momento a nossa página se evaporasse, nós temos todos os vídeos. E vocês, até o dia de hoje, até o dia 3 de setembro de 2021, vocês sabem esta verdade que foi partilhada com vocês. Vocês não sofrem de amnésia, vocês não são crianças, vocês não são meninos. No máximo, no meio de nós existe um ou outro adolescente. Mas a maior parte de vocês são pessoas com uma história de vida muito poderosa e que resistiram ao pior e chegaram hoje ao melhor graças à fé inabalável, graças ao trabalho árduo. Por isso eu nunca viria aqui a vocês, nem a ninguém que eu não conhecesse, aqui só por perda de tempo. Vou ocupar o tempo agora daquele pessoal do YouTube e do Facebook e vou criar uma história fantástica de conspirações e de envenenamento. Não, infelizmente está a acontecer. E como ontem o meu amigo meteu isso em causa de outra forma, a dizer, então mas porquê tu? Não é porque eu.
Foi porque eu, num determinado momento, estava a dormir e Deus acordou-me. E quanto mais Ele me despertou, mais as pessoas ficaram chateadas. Porque, como eu disse, pelo menos já há mais de 1 ano e meio, a intenção era dar-me logo o blue na primeira semana que o meu amigo me abriu a porta. Era para o meu amigo meter-me na rua e eu ficar aqui no Luxemburgo assim. Por isso, por mais que doa, como eu digo sempre, e esta é a verdade, a minha fé é inabalável, eu sou grato todos os dias. Eu quero também especificar-vos uma coisa, eu nem sempre estive tão perto do todo do Criador, e não é porque, eu agora estou a sofrer isto, oh Deus, não, foi isto. Porque eu, nesse momento eu não ia ser cínico para o procurar. Ele é que me demonstrou que eu tenho algo mais. E que nós temos muito mais, mas há que também ir ao fundo de vocês. E quando eu venho aqui partilhar a informação, e quando eu falo, que Deus nos abençoe, a graça de Deus, não é de forma alguma a proteger-me atrás disso, mas foi Ele que me protegeu na sua asa imensa. Por isso eu tenho que ter a coragem e tenho que ter a serenidade de dizer: Deus existe. E Ele é bom. Foi Ele que, graças a Ele, ao seu poder magnânimo, à sua omnipresença e à sua omnisciência, me trouxe até aqui ao dia de hoje. Porque se fosse só pela minha inteligência, o Nelson José da Silva Brito, nascido a 25 de 6 de 1982, já não fazia parte desta existência graças a este poder que corrói. Então, sou grato a Deus todos os dias. A vocês, volto a pedir, peço empatia, que analisem, que tenham noção que isto é uma situação que eu nunca vou saber fazer o vídeo perfeito. Nunca vou conseguir chegar aqui com o panorama perfeito. Vou escolhendo, porque uma amiga minha me disse, e eu aceitei de coração, porque ela me disse de coração, para eu começar a escolher também, é assim, eu estou aqui a defender a minha vida. Eu estou a defender a minha saúde, eu estou a pedir empatia, não estou aqui a fazer como aqueles vídeos do TikTok, aqui a brincar com nada, não estou a brincar, é um assunto demasiado sério para se brincar. Mas eu vou ter essa noção, também tenho que escolher o sítio onde vou fazer o vídeo e como falar, não é? Então, como falar, eu peço a Deus que me guie nesse contexto. Mas como vou escolher e fazer o vídeo, sou eu que acabo por escolher isso. Então, se eu escolher num jardim, mete-me a jeito. Se eu escolher na rua, mete-me a jeito. Ao menos aqui estou protegido pela privacidade que ainda me resta. Então a Deus peço cada dia mais força, a minha fé é inabalável. É uma era, entramos com isto do vídeo, entramos num momento muito estranho da democracia, da humanidade, que as pessoas tenham noção, tenham todos vocês que seguem os conteúdos e que vêm, tenham noção que se a gente não se agarrar uns aos outros e se nós não nos apoiarmos, isto está desintegrado, desintegra-se tudo, porque não é um país que pode distinguir nenhum país, porque tem sangue real. Eu também tenho sangue real, vocês também têm sangue real, porque o nosso Pai, o nosso Criador, é o supremo disto tudo, então não devemos todos ter sangue real, não temos todos ter sangue azul. Então, o meu nome é Nelson Brito, sou cidadão português e mais uma partilha, e como vocês sabem, não sei se falei disso, mas para finalizar, a outra página, e depois é isto, a outra página, o meu Facebook normal, onde estava a página oficial e a primeira página que eu criei de A Minha Vida Não Dava um Filme, foi hackeada, foi pirateada. Eu partilhei isso com vocês no último, antepenúltimo, ou penúltimo, e sempre penúltimo é 2, ou penúltimo vídeo. Está lá a dizer página bloqueada. Porquê? Não sei. A verdade é que ela fez todos esses conteúdos, mas a gente queria mais e vamos recuperar essa página porque a página pertence a mim. Um dia vamos recuperar todas as páginas que a mim me pertencem. Porque não é o suporte do Facebook que pode ser manipulado, não é através da pirataria que fazem, que vão dizer que simplesmente soltou uma tampa e eu sou um maluquinho que venho para o YouTube, venho para o Facebook fazer diretos, falar mal desta democracia toda extraordinária que me rodeia, que nos rodeia. Há muitas pontas soltas, não é? Então analisem, sentem um bocadinho, reflitam. Volto a pedir, peço sempre, partilhem a mensagem, partilhem a história, e apoiem-se, porque este momento só pode ser transformado através da nossa humildade, através da nossa união,
através do amor e através da fé inalterável. Mas hoje eu tenho a maior certeza de todas. Deus, Ele protege, mas Ele também quer ver até que ponto é que nós, quando falamos aos meus amigos, fala-se de lealdade, até que ponto é que usam a lealdade, até que ponto muitos que vão à igreja é que dizem irmãos, até que ponto se mostra essa irmandade. Este é um momento muito propício a ser demonstrada essa lealdade, é um momento muito propício a ser demonstrado esse amor, é um momento muito propício a ser demonstrada essa empatia, porque, como eu vos digo, eu não venho aqui fazer vídeos para rir, porque, pelo contrário, cada vez que eu faço um desses vídeos apetece-me chorar, porque eu partilho esta informação com vocês e relembro-me cada segundo o que eu estou a passar. Por isso nunca pensem que foi um colapso nervoso de um jovenzinho afro-português ou português afro, coitadinho, que está no país mais rico e democrático do mundo e agora não tem nada para fazer. Não é. Isto realmente está a acontecer e é muito triste. Mais um episódio de A Minha Vida Não Leva ao Fim. Convido-vos para ver os conteúdos no YouTube de Declaração Universal de Direitos Humanos, VS Racismo, e o meu nome é Nelson Brito, tenho 39 anos e adeus, gratidão, a vocês empatia e lealdade. Um bem-aja a todos, mantenham-se na fé do Senhor e um excelente domingo.